O que o pai faz ao ouvir o filho gritar "É meu irmão", choca o milionário e a mendiga negra. A gala estava em seu auge. Luxo por todos os lados, vestidos brilhantes, taças de cristal que cintilavam sob a luz suave dos lustres. O milionário Henrique, um homem de negócios imbatível, observava seu reino de riqueza e poder. Os aplausos ecoavam enquanto ele falava sobre filantropia e generosidade. Mas o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. Davi, seu filho de 10 anos, tinha olhos curiosos e um sorriso inocente. Henrique se lembrava de como os outros o elogiavam pela escolha do pai perfeito. Então, em meio ao burburinho da festa, o grito estrondoso de Davi cortou o ar. "É meu irmão!" O efeito foi instantâneo. A música parou. Todos viraram a cabeça. Olhares de surpresa e curiosidade se cruzaram. "Meu irmão?" O coração de Henrique disparou. Ele se viu cercado por uma onda de emoções, tão confusas que quase não conseguia respirar. Como assim, irmão? Ele não sabia que Davi tinha um irmão? E mais, quem seria essa pessoa que existia nas sombras de seu mundo glamouroso? Virando-se, Henrique avistou Maria, uma mulher com traços marcantes e olhar intenso. Ela se aproximou e a multidão começou a murmurar. A presença dela era como um golpe de vento gelado numa noite quente. O cheiro de terreiro e desespero a tornava estranha e familiar ao mesmo tempo. Um misto de horror e compreensão corria nas veias de Henrique. Agulhadas da verdade começavam a entrar. Davi era seu único filho. E ela, ela era muito mais do que uma simples mendiga. "Eu sou a mãe do Davi", Maria afirmou. Sua voz tremia, mas era firme. O choque tomou conta de Henrique. Ele nunca soubera que após o nascimento, seu filho havia sido separado dela. Um passado que parecia tão distante, agora voltava como um fantasma, assombrando seu presente. Enquanto a tensão crescia, o público observava, absorvendo o escândalo. Um homem tão poderoso e uma mulher tão vulnerável. Duas vidas tão opostas, agora entrelaçadas por um laço de sangue. Maria continuou: "Ele foi tirado de mim. Meu pai, seu avô, construiu essa riqueza sobre a dor de muitos. Negócios ilícitos, vidas despedaçadas. A fortuna da sua família é manchada de sofrimento." As palavras dela ecoavam como um tambor na cabeça de Henrique. A batalha que se desenhava não era apenas sobre Davi e seu irmão, mas uma luta entre mundos que nunca deveriam se cruzar. O homem de negócios forte e explicável agora parecia pequeno, diante de um amor que não podia negar. Davi, nervoso, tratava de segurar a mão de Maria, a esperança brilhando em seus olhos. "Mãe, será que ele pode nos ajudar?" A inocência da criança cortou como uma faca. Henrique encarou a realidade, um passado oculto se revelando como uma tempestade prestes a desabar. O que ele faria? O que podia fazer agora que os segredos começaram a brotar como flores em um terreno devastado? A sala estava em silêncio, cheia de expectativa, como se o próprio tempo houvesse parado para saber o desfecho daquela história. A tensão era palpável e o futuro incerto. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso."
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Davi segurava firme a mão de Maria, com os olhos brilhando de esperança. Mãe, será que ele pode nos ajudar? A inocência da criança ecoava na sala, onde o ar estava carregado de expectativa. Henrique estava em choque, sua mente rodando com as palavras dela. E foi nesse momento, quando a tensão estava a ponto de estourar, que algo imprevisto aconteceu. Uma explosão de vidro fez o ambiente tremer. Todos olharam rapidamente para a entrada, onde um grupo de homens com rostos cobertos entrou, armados e gritando. Todo mundo no chão, agora! O medo tomou conta da sala. Os sorrisos se transformaram em gritos de pânico. A música que antes preenchia o espaço com elegância, agora era substituída por uma cacofonia de caos. Henrique, sentindo o coração acelerar, puxou Davi para perto e tentou protegê-lo. Fique atrás de mim. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas o instinto de pai falou mais alto. Maria, percebendo a situação, gritou: Davi, vá para a saída! Henrique olhou para ela. O caos ao redor parecia distante. Não, não vou deixar você aqui! Gritou. Mesmo que a urgência estivesse exigindo ação, ele queria proteger a mulher que agora sabia ser a mãe de seu filho. Mas Davi olhou nos olhos de Maria e disse: Ela é minha mãe! Papai, nesse instante, um dos homens armados se aproximou, apontando uma arma para Henrique. Você, senhor, para longe da criança! Uma onda de adrenalina fez Henrique dar um passo à frente, colocando-se entre Davi e o homem. Ele posicionou-se como um escudo, mas dentro dele um turbilhão de emoções o dominava. O que ele deveria fazer agora? Mas antes que pudesse pensar, Maria gritou novamente, com uma voz que tinha um toque de desespero. Não, espera! Isso pode ser um engano! A atenção dos homens armados se voltava para ela, e um deles avançou, desferindo um tapa no rosto da mulher com uma violência brutal. Ela caiu de joelhos, o braço estirado, como se buscasse ajuda. O silêncio na sala voltou a se instaurar por um breve momento, todos em choque com a cena. Então, Henrique percebeu algo diferente nos rostos da multidão. Murmúrios começaram a surgir, comentários apressados. Ela não é uma mendiga, ela é uma parte da família. O estrondo da verdade ressoava ali, um eco profundo. Quando alguém gritou: É verdade, Henrique, você nunca soube. A sala caiu em um silêncio sepulcral, como se cada um tentasse absorver o que estava acontecendo. As palavras de Maria e a brutalidade do ataque estavam entrelaçadas, formando um quebra-cabeça que ninguém sabia como resolver. Davi tremia, agarrado à mão da mãe, enquanto Henrique lutava contra o desejo de resgatar Maria e a necessidade de proteger seu filho. O homem armado olhou para ele, então para Maria. Um dilema assustador se formando em sua mente. No meio do caos, um tremor percorreu a sala e a iluminação começou a piscar. A tensão estava a ponto de explodir novamente. Henrique sentiu que precisava agir, mas a ameaça estava bem ali, diante dele. Quando os disparos começaram a ecoar, a pergunta pairou no ar. O que Henrique realmente sabia sobre sua família? Ele olhou para Maria
que agora estava caída no chão. Sua vulnerabilidade cravada em sua alma. A realidade de sua vida glamurosa, suas decisões, o passado, tudo se misturava como um borrão. Os mistérios estavam apenas começando a desvelar. E no meio desse tumulto, uma nova verdade poderia emergir, ameaçando tudo que Henrique acreditava ser sua vida. O que seria revelado quando menos esperassem? Quais segredos estavam prestes a vir à tona? O tiro ecoou como um trovão na sala, um som que cortou a tensão como uma faca. Henrique mal teve tempo de reagir. Todos pararam, congelados, enquanto o pânico se espalhava. Davi gritou, o som de sua voz pequena e assustada, misturando seu lamento de Maria, que tentava se levantar com dificuldades. O terror estava ali, tão palpável quanto o cheiro de cera das velas que tremulavam nas mesas. Droga! O que fazer agora? Henrique se virou para o homem armado. Suas mãos tremiam, mas ele não poderia deixar que o medo o dominasse. Não machuque meu filho! Ele tentou soar firme, mas a voz vacilou no último segundo. O criminoso sorriu de um jeito frio, os olhos escondidos sob a máscara, sem compaixão, só desejo de controle. A multidão estava em estado de choque, mas algumas pessoas começaram a murmurar, tentando entender a situação. Quem são eles? Alguém sussurrou. As vozes e ideias de um público surpreso que misturava espanto e indignação. Todos pareciam questionar o porquê daquele ataque, mas Henrique só conseguia pensar em Davi, seu pequeno, ali, tão vulnerável. Enquanto isso, um dos homens se separou do grupo, indo em direção a Maria. Henrique sentiu uma adrenalina que o fez se mover. Com um murro, ele pulou na frente dela. A necessidade de protegê-la e proteger seu filho pulsando em seu peito. Davi, agarrado na mão de Maria, chorava. Papai, não! O tom de sua voz era um misto de desespero e medo, cortando Henrique como um punhal. Nesse momento, tudo mudou. Uma explosão estrondosa veio de fora. As portas principais voaram pelos ares. O pânico tomou conta de todos, e os bandidos hesitaram. Os homens enfurecidos olharam para a entrada, confusos, sem saber se enfrentariam o que vinha ou se correriam. O que estava acontecendo? Henrique olhou rapidamente para trás, para a confusão que se desenrolava. E então, no meio do caos, uma figura familiar apareceu, e o coração dele parou. Era Eduardo, o irmão de Henrique, o homem que ele não via há anos, mas que sempre ficou na sombra de sua vida. Eduardo tinha um olhar sombrio, uma raiva acumulada, a expressão de alguém que carregou muito dentro de si. Henrique ficou em estado de choque. O que você está fazendo aqui? Levantou a voz, espantado. Então, as peças começaram a se encaixar. Eduardo gritou no tumulto, sua voz ecoando. Sempre soube que algo estava errado. A fortuna da nossa família. O que nosso pai fez? A sala parou. Todo mundo ouviu. O silêncio era ensurdecedor. Os bandidos olhavam, confusos, enquanto os convidados abalados trocavam olhares. Eduardo levantou uma arma. Você não entende, irmão. É tudo uma grande mentira. A nossa família, as mentiras que vocês vivem, está tudo interligado. Henrique sentiu seu mundo desmoronar. Um novo capítulo de traição e revelações brotava diante dele. A verdade estava ali, gritando, interferindo em tudo que ele conhecia. O irmão que se foi se tornou a chave para um mistério devastador. Enquanto as palavras de Eduardo ecoavam, outra explosão ressoou, desta vez mais próxima. O flor inteiro tremeu.
A luz piscou, e então, no caos, o homem armado que estava perto de Maria aproveitou a distração e disparou um tiro. Não era na direção de Henrique, mas de Eduardo. O tempo pareceu parar. Henrique mal teve tempo de entender. A cena se transformou em uma verdadeira tempestade de emoções. O que era real? Quais segredos ainda apareceriam? Tudo estava prestes a mudar mais uma vez. E em meio à dor e confusão, ele sabia que aquela noite seria a que redefiniria tudo que ele acreditou ser verdade. O que aconteceria agora? O tiro ecoou como um trovão, e no instante seguinte, o mundo de Henrique desmoronou. Ele viu Eduardo cair, o corpo se curvando em um movimento lento, quase como se estivesse dançando. O caos ao redor parecia uma tela embaçada. Tudo que Henrique conseguia ver era seu irmão, o homem que estava ali, frente a frente, e que nunca imaginou ser o centro da tempestade. Os convidados estavam paralisados, algumas pessoas em murmúrios silenciosos, enquanto outras já choravam em desespero. Maria, com dificuldade, estava de joelhos, olhando para Henrique com uma expressão de terror. Henrique! Sua voz era um lamento cortante. Ajude-o! Mas como poderia ajudar? Seu instinto de pai ainda pulsava. O medo por Davi misturado ao choque da cena. Eduardo estava caído, mas não morto. Ele ofegava, tentando falar. Henrique, a verdade, nossa família. As palavras saíam entrecortadas, e as reações ao seu redor foram de tristeza profunda. O que aquilo tudo significava? O que Eduardo sabia que Henrique não sabia? O que estava escondido entre eles? Davi, agarrado à mão de Maria, olhou para o pai, os olhos cheios de confusão e medo. O que aconteceu, papai? Aquela pergunta cortou Henrique ao meio. Ele não tinha respostas. Tudo parecia um pesadelo. Um choquito repentino percorreu seu corpo enquanto olhava em volta. A cena ali, tão luxuosa e glamorosa antes, agora se transformava em um retrato de calamidade. Henrique sintió un nó na garganta. En ese viró para Eduardo, empurrado pela urgência de descobrir a verdade sobre aquele momento caótico. O que você quiere decir? O que está acontecendo? O desespero misturado a raiva fez sua voz soar como um rugido. Então, uma figura emergiu do fundo da sala. A silhueta familiar de sua mãe Clara. A mulher que havia partido anos atrás. O choque se alastrou pelo salão como um fogo indomável. Clara! Como ela estava ali? Ele sentiu seu coração acelerar. Os sonhos de uma família reunida se tornando um pesadelo de revelações. Mãe, o que você está fazendo? Sua voz tremeu ao ver o olhar de Clara. Era um misto de dor e determinação, cheio de segredos que agora ameaçavam explodir. Você precisa entender, Henrique, começou Clara, com uma voz que parecia mudar o ar ao redor. Sei que não guardei a verdade, mas tudo isso envolve sua família. Eduardo, ele não é apenas seu irmão. Ele é... Ela hesitou, as palavras parecendo pesadas. Ele é o verdadeiro herdeiro da fortuna. Um sussurro de incredulidade percorreu o salão. Henrique sentiu sua mente girar. O que ela estava dizendo? Como pode ser? E enquanto tentava formular uma resposta, uma nova onda de gritos invadiu o espaço. As luzes simplesmente apagaram, mergulhando a sala em uma escuridão palpável. A multidão estava em um frenesi, todos buscando a saída, como formigas perdidas. As vozes se misturaram, e os bandidos, ainda confusos com a cena,
viraram sua atenção para Clara. Silêncio! Um deles gritou, a voz feroz e agressiva. A atmosfera estava tensa. Cada segundo contava. E a revelação da traição de Clara e o papel oculto de Eduardo deixaram Henrique cambaleando. Você mentiu para mim toda a minha vida! Ele gritou, enfrentando a mulher que amava e confiava. As lágrimas correram pelo rosto de Clara. Não é o que você pensa. Eu fiz isso por proteção. Enquanto a confusão aumentava, Henrique se deu conta de que tudo que ele conhecia estava se desvanecendo. Ele estava preso no meio de uma verdadeira tempestade de segredos e revelações. O que mais havia escondido sua família? O que significava ser um verdadeiro herdeiro? Ele olhou para Davi, que agora estava infeliz e temeroso, buscando segurança em um mundo que parecia ter virado de ponta cabeça. A sala estava em tumulto e a tensão pairava no ar. Todos os olhos se voltaram para Henrique, esperando que ele tomasse uma decisão. Uma nova verdade estava sendo construída em meio às mentiras, e ele precisava agir. Mas como enfrentaria isso? O que estava por trás da cortina de segredos familiares que o envolviam? Uma única pergunta ecoava em sua mente. Uma ameaça silenciosa. Seria possível confiar em alguém ali? As respostas estavam ao alcance das mãos. Mas Henrique sabia que a próxima decisão mudaria tudo. A tensão na sala era palpável. O silêncio pesado cercava Henrique, enquanto sua mãe, Clara, o encarava com um peso de memórias que pareciam querer desabar sobre ele. O que ela acabara de dizer estava impregnado de segredos que ele nunca imaginou que existissem. A verdade começava a desmoronar como um castelo de cartas. Uma nova explosão de luzes destacou a escuridão, e com isso o pânico se alastrou como um fogo descontrolado. Saia daí! Alguém gritou, mas Henrique estava paralisado. As palavras de Clara reverberavam na sua mente, cada uma como uma paulada. Eduardo é o verdadeiro herdeiro. Ele olhou para Davi, que tremia ao lado de Maria, os olhos arregalados, confuso e assustado. O menino precisava de proteção. E a única coisa que Henrique conseguia pensar era como isso poderia ter acabado tão mal. Um grito cortou o ar e foi seguido de um disparo. As pessoas começaram a correr em todas as direções, buscando a saída como se suas vidas dependessem disso. Ele viu um dos homens armados, o do tapa que Maria havia recebido, se aproximando novamente, e sua mão estava sobre a arma. O impulso irracional tomou conta dele. Henrique ergueu os braços desafiando o homem. Deixe minha família em paz! Neste momento, uma figura desconhecida surgiu do meio da multidão. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, ela se moveu rápida e silenciosamente como uma sombra. Antes que os presentes pudessem reagir, a figura avançou, derrubando uma cadeira e fazendo um estrondo ensurdecedor. O homem armado se virou, surpreso. Diante do caos, uma mistura de adrenalina e medo se espalhou pela sala. Henrique nem sabia mais quem eram os bandidos e quem era a sua família. O que parecia um pesadelo estava se transformando em um horror genuíno. Ele gritou para Davi, fique perto de mim! Mas a sombra havia se aproximado rapidamente da situação, com uma agilidade que deixava todos paralisados. E então, no meio de tumulto, a figura levantou o capuz. O rosto que emergiu era inesperado. Era Lara, a ex-esposa de Henrique, a mulher que ele jurou nunca mais ver. O que você está fazendo aqui? Ele sussurrou, a incredulidade drenando suas forças. Lara olhou para ele com desespero nos olhos.
Eu não tive escolha. Eles me forçaram a vir. Foi tudo uma armadilha. O próprio mundo de Henrique parecia estar desmoronando, e de repente, ele se deu conta de que os threads de sua vida haviam se entrelaçado de uma maneira que nunca poderia imaginar. Antes que pudesse processar tudo, Lara disparou em direção ao homem armado e, em uma fração de segundo, as coisas voltaram a estar em movimento. As balas começaram a ecoar e o pânico se instaurou. O tempo parecia ter congelado enquanto sangue jorrava de uma ferida aberta no ombro de Eduardo, ainda no chão, enquanto tentava falar. Henrique, escute! A voz dele ressoou com urgência, mas o som das balas cortando o ar abafava tudo. As pessoas estavam gritando e o menino estava chorando. Davi não sabia o que fazer. O desespero, ele olhava para o pai, implorando por respostas. Henrique sentiu uma dor profunda, um nó na garganta, um puxão no coração. Finalmente, o que deveria se manter em segredo estava exposto. A verdadeira natureza da família de Henrique se despedaçava em peças, cada uma um espelho das suas mentiras. E enquanto ele tentava manter tudo sob controle, sentiu um frio súbito. Clara observava tudo impotente enquanto Eduardo parecia se perder numa confusão de dor e revelações. Mais um disparo. E então, uma onda de luz ofuscante surgiu da entrada e todos se viraram. Era a polícia, mas não sabiam quem eram os verdadeiros responsáveis. O caos aumentou. O destino de todos na sala dependia da próxima decisão de Henrique. Como poderia salvar sua família quando a verdade estava despedaçando tudo ao seu redor? E naquela tempestade, o que mais poderia ser revelado? A tensão na sala era palpável. O silêncio pesado cercava Henrique, enquanto sua mãe, Clara, o encarava com um peso de memórias que pareciam querer desabar sobre ele. O que ela acabara de dizer estava impregnado de segredos que ele nunca imaginou que existissem. A verdade começava a desmoronar como um castelo de cartas. Uma nova explosão de luzes destacou a escuridão e, com isso, o pânico se alastrou como um fogo descontrolado. "Saia daí!" alguém gritou. Mas Henrique estava paralisado. As palavras de Clara reverberavam na sua mente, cada uma como uma paulada. Eduardo é o verdadeiro herdeiro. Ele olhou para Davi, que tremia ao lado de Maria, os olhos arregalados, confuso e assustado. O menino precisava de proteção. E a única coisa que Henrique conseguia pensar era como isso poderia ter acabado tão mal. Um grito cortou o ar e foi seguido de um disparo. As pessoas começaram a correr em todas as direções, buscando a saída como se suas vidas dependessem disso. Ele viu o dos homens armados, o do tapa que Maria havia recebido, se aproximando novamente, e sua mão estava sobre a arma. Um impulso irracional tomou conta dele. Henrique ergueu os braços, desafiando o homem. "Deixe minha família em paz!" Neste momento, uma figura desconhecida surgiu do meio da multidão. Vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto, ela se moveu rápida e silenciosamente como uma sombra. Antes que os presentes pudessem reagir, a figura avançou, derrubando uma cadeira e fazendo um estrondo ensurdecedor. O homem armado se virou, surpreso. Diante do caos, uma mistura de adrenalina e medo se espalhou pela sala. Henrique nem sabia mais quem eram os bandidos e quem era a sua família. O que parecia um pesadelo estava se transformando em um horror genuíno. Ele gritou para Davi: "Fique perto de mim!"
Mas a sombra havia se aproximado rapidamente da situação, com uma agilidade que deixava todos paralisados. E então, no meio do tumulto, a figura levantou o capuz. O rosto que emergiu era inesperado. Era Lara, a ex-esposa de Henrique, a mulher que ele jurou nunca mais ver. "O que você está fazendo aqui?" ele sussurrou, a incredulidade drenando suas forças. Lara olhou para ele com desespero nos olhos. Eu não tive escolha. Eles me forçaram a vir. Foi tudo uma armadilha." O próprio mundo de Henrique parecia estar desmoronando e, de repente, ele se deu conta de que os threads de sua vida haviam se entrelaçado de uma maneira que nunca poderia imaginar. Antes que pudesse processar tudo, Lara disparou em direção ao homem armado e, em uma fração de segundo, as coisas voltaram a estar em movimento. As balas começaram a ecoar e o pânico se instaurou. O tempo parecia ter congelado enquanto o sangue jorrava de uma ferida aberta no ombro de Eduardo, ainda no chão, enquanto tentava falar. "Henrique, escute!" A voz dele ressoou com urgência, mas o som das balas cortando o ar abafava tudo. As pessoas estavam gritando e o menino estava chorando. Davi não sabia o que fazer. O desespero, ele olhava para o pai, implorando por respostas. Henrique sentiu uma dor profunda, um nó na garganta, um puxão no coração. Finalmente, o que deveria se manter em segredo estava exposto. A verdadeira natureza da família de Henrique se despedaçava em peças, cada uma um espelho das suas mentiras. E enquanto ele tentava manter tudo sob controle, sentiu um frio súbito. Clara observava tudo impotente, enquanto Eduardo parecia se perder numa confusão de dor e revelações. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora abalou o salão. O teto começou a desmoronar e uma parte da estrutura colapsou bem em cima do grupo. O grito de terror foi substituído por um som opressivo de destroços caindo. E Henrique, no auge do desespero, puxou Davi e Maria para perto, tentando se proteger do desabamento. Quando a poeira assentou, o que restou foi um silêncio aterrador. Ele estava deitado no chão, cercado por escombros e gritando os nomes de Davi e Clara. Mas o que viu o paralisou completamente. Ao seu lado estava Lara, caída, com uma expressão de dor e tensão. E entre os escombros, uma mão se estendia em direção a ele. Uma mão que ele reconheceu instantaneamente. Era de Eduardo. Mas não estava apenas ferido. Estava segurando algo, um objeto cintilante que reluzia sob a luz fraca. Henrique se inclinou, o coração acelerado. Eduardo olhou para o irmão e, com esforço imenso, murmurou: "É a chave da verdade." Nesse instante, a realidade parecia desfocar de novo. A revelação de Eduardo não era apenas sobre a fortuna da família. Era uma ênfase em algo muito mais profundo. O que aquela chave realmente significava? O que mais tinha ficado escondido à sombra de mentiras e crueldades? Sentiu o tremor do medo e a urgência daquela situação. O que a chave poderia abrir? O que mais estava escondido sob a superfície tranquila de suas vidas? O que viria a seguir? Uma verdade aterradora, uma nova mentira. Ele não sabia. A única certeza era que a noite apenas começava a revelar seus segredos. Enquanto a poeira ainda flutuava no ar, Henrique lutava para recuperar o fôlego e entender a situação. Ele segurava a mão de Davi, com a outra agarrando o objeto que Eduardo tinha deixado cair.
O brilho da chave refletia a luz fraca da sala, revelando um detalhe que havia passado despercebido. Ao girar a peça entre os dedos, percebeu o emblema familiar gravado, uma cobra envolvendo um cálice. Um símbolo que lhe soava estranhamente familiar e inquietante. É a chave da verdade, sussurrou Eduardo, assistindo o irmão com um olhar que misturava dor e desespero. A voz dele era quase inaudível sob o caos que se desenrolava ao redor. A adrenalina percorria o corpo de Henrique, mas ele sabia que precisava ouvir o que Eduardo tinha a dizer. O que mais a misteriosa chave poderia esconder? Justo quando a tensão estava a ponto de transbordar, um novo estrondo ecoou e a sala tremeu. A proteção que davam uns aos outros. Lara, ainda recuperando o equilíbrio, encarou o homem armado. Para! Isso é um engano! Gritou, agora assumindo um papel inesperado. Temos que acabar com isso. O homem armado hesitou, confuso. Henrique notou que algo não estava certo. O olhar intenso de Lara, que antes era de um amor desconfortável, agora emitia uma força que o surpreendia. O que ela sabia? O que ainda estava escondido? Suas interações até então, marcadas por lembranças de um amor perdido, agora adquiriram uma nova dimensão. Lara, o que você realmente quer? Henrique perguntou, a voz embargada. Ele queria acreditar que ainda havia esperança, mas a verdade parecia se desmontar diante dele. Eu só queria proteger você e Davi, nosso filho. Sempre soube. As palavras dela cortaram a sala e o murmúrio se espalhou entre os convidados apavorados. Quando me disseram sobre o que sua família realmente fez, não consegui ficar parada. A fortuna deles está manchada de sangue. As últimas palavras saíram com peso e uma acusação que fez Henrique tremer. Momentos antes de a confusão se intensificar, Davi ouviu mais do que deveria. Mãe, que sangue! O mais novo, com sua inocência, fez o ambiente se silenciar novamente. As vozes, aos poucos, cessaram e os olhares se voltaram para Lara, que estava à beira do colapso. Foi nesse instante que algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora não vinha da sala, mas de fora. A estrutura tremia e o público, paralisado, viu uma luz ofuscante penetrar a escuridão. "Socorro!" gritou alguém. E o pânico se espalhou novamente como fogo em palha seca. No meio da confusão, Eduardo, tentando se levantar, foi atingido por um fragmento que caía do teto. Ele gritou. Diante disso, o calor do drama aumentou e a tensão alcançou seu auge. Agora, algo já presente no ambiente começou a se revelar. Havia um plano muito maior em jogo, um entrelaçamento de traições e segredos. "Socorro, os seguranças!" alguém gritou. As portas despencaram em uma pancada e os homens armados recuaram, numa pausa de hesitação. E nesse espaço de silêncio, Henrique sentiu que tudo mudaria, a não ser que algo fatídico acontecesse de uma vez por todas. Uma figura emergiu do fundo da sala. Não um homem, mas uma mulher. Ela vestia uma túnica branca e suas feições eram familiares. Era uma figura feminina que remeteu a Henrique a memórias tão apagadas e tão sombrias. "Clara", sussurrou ele, a voz paralisada de espanto. "Eu estou aqui porque preciso revelar a verdade. A verdade que todos precisam ouvir." As palavras dela se arrastavam, pronunciadas com uma urgência crua. Eduardo não é o único herdeiro. Há outra verdade.
Ela hesitou, a tensão quase desafiadora. Você, Henrique, você não é quem pensa que é. Henrique sentiu o chão se abrir sob os pés. O que isso significava? O que mais estava escondido que mudaria tudo? A sala estava em suspense. As vidas de todos ali entrelaçadas em um misto de mentiras e revelações. A chave na mão de Henrique pulsava com a promessa de segredos que poderiam destruir ou salvar. Mas o que você quer dizer? Ele estava em um labirinto de emoções. O que mais poderia ser? As certezas que havia construído, que sustentavam sua vida, estavam se desmoronando. E em meio ao grito de pânico, a possibilidade de um novo amanhã começava a despontar. Somente se ele aceitasse o que viria a seguir. A tensão na sala era palpável. O olhar de Henrique estava fixo em Clara, a mãe que ele começara a redescobrir, enquanto as suas palavras ecoavam como um trovão em meio ao caos. Você não é quem pensa que é. Ele sentiu o coração acelerar. Suas veias pulsavam. A atmosfera estava impregnada de segredos, como um nevoeiro denso pairando no ar. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia, presa entre a incredulidade e o desespero. Um assassinato de perguntas se movia em sua mente. Antes que Clara pudesse continuar, as luzes piscando ao redor tremularam e uma série de estrondos cortou o ambiente. O chão tremeu sob os pés deles e o teto desabou sobre a sala, lançando pedregulhos e destroços em todas as direções. A gritaria se intensificou. Pessoas se precipitavam em busca de segurança. Davi! Maria! Henrique gritou, enquanto cercava seu filho com o corpo antes que o caos os engolisse. Ele viu Maria se separar da multidão, tentando se proteger. O estrondo era insuportável. Aos poucos, a poeira se assentou e ele conseguiu enxergar. Clara estava caída, com uma parte do teto bloqueando sua saída. Henrique! Clara gritou, a voz carregada de pânico, mas havia algo mais, uma urgência profunda. A chave, filho! É a chave para tudo! Ele agarrou a mão de Davi e correu até onde Clara estava. Acelera, papai! Davi chorava, o medo transparecendo em cada lágrima. Henrique sentiu o peso da responsabilidade curvar seus ombros. Ele não podia deixar nada acontecer àquele menino. Quando finalmente alcançou Clara, ele viu o semblante dela marcado por uma mistura de dor e determinação. Você precisa entender, Henrique. A verdade é que Eduardo, ele não é só seu irmão. As palavras dela o atingiram como uma facada. Ele está prestes a destronar você e tomar tudo. Ele não é o que parece. Henrique não conseguia processar tudo. O que ela estava dizendo? Antes que ele pudesse perguntar, a mulher de túnica branca se aproximou, com a face grave e um olhar que penetrava na alma. Clara, eu não posso, exclamou, angustiada. Se você continuar, pode ser fatal. A vida do Henrique está em risco. Aquelas palavras, ditas de forma tão urgente, mudaram o foco da conversa. O mundo à sua volta começou a se desvanecer e os olhares vazios dos presentes cresciam em profundidade. As luzes começaram a piscar de novo, como se um certo sinal de alerta estivesse informado a todos de que algo estava prestes a se desdobrar. Foi então que a figura encapuzada que havia surgido na confusão deu um passo à frente. Era Eduardo, embora seu semblante estivesse quase irreconhecível, assim como sua voz. Você precisa acreditar, Henrique. Eu sou a única chave que pode abrir a verdade.
Ele levantou as mãos, revelando algo que segurava, uma adaga com brilho sinistro. O impacto da imagem fez o coração de Henrique disparar. "Não! Para!" gritou Clara, mas era tarde demais. Eduardo lançou a adaga ao chão com força, fazendo um estrondo que reverberou pelo salão, e uma onda de energia pareceu se propagar a partir do impacto. Um vórtice brilhou no chão, um turbilhão de luz e sombras que envolveu todos. O chão sob seus pés começou a fraturar, e a sala se tornava um campo de batalha entre realidades. Uma sensação de frio percorreu Henrique. Ele tinha certeza de que algo estava mudando. Mas o quê? A verdade e a mentira estavam se misturando em uma dança macabra, e eles, agora, eram marionetes dessa triste peça. A primeira coisa que ele viu quando a luz se dissipou foi um rosto, mas não era o que ele esperava. Era o de Lara. O olhar dela estava pesado, com dor e alívio. Olhou para ele e disse: "Henrique, você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou sua irmã." Um silêncio ensurdecedor tomou conta, e o chão sob Henrique pareceu abrir uma fenda intransponível. A revelação o cortou como uma lâmina. Ele olhou em volta, o caos voltando a se instaurar enquanto todos processavam a nova realidade. Seus olhos encontraram os de Eduardo, que também estava paralisado, e então olhou para Davi. As peças finalmente estavam no lugar, mas tudo tinha se tornado um grande quebra-cabeça de mistério. Mentiras e revelações que mudariam para sempre suas vidas. A única coisa que restava era um grito do fundo de sua alma que ecoou: "O que vem a seguir?" Enquanto o silêncio dominava a sala, a revelação de Lara ecoava na mente de Henrique como um trovejar distante, mas crescente. "Eu sou sua irmã!" Aquilo reverberou, e ele mal conseguia respirar. O choque fez o mundo ao seu redor parecer girar. O que mais poderia haver escondido? Davi, ainda agarrado à mão de Maria, olhava de um rosto para outro, assustado, sem entender. Os murmúrios na multidão se intensificavam, sussurros de incredulidade misturados a um pavor palpável. Tudo o que parecia certo estava desmoronando. "Não! Isso não é verdade!" Henrique finalmente conseguiu falar, a voz tremendo. Ele se virou para Eduardo, em busca de alguma confirmação, algum tipo de explicação. Mas o olhar de Eduardo era tão confuso quanto o seu, refletindo uma dor profunda e um desespero que era quase contagiante. "Eu não posso acreditar que você nunca me contou, mãe." Ele gesticulou, a frustração colidindo com a confusão. Mas antes que Clara pudesse responder, algo duro e inevitável aconteceu. O chão sob eles começou a tremer, mais forte, como se a própria estrutura da sala estivesse se rebelando. As luzes piscavam, a atmosfera estava elétrica. Um estrondo estrondoso anunciou a queda de um grande lustre, que despencou em direção ao chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. "Cuidado!" Henrique gritou, puxando Davi e Maria para perto de si, jogando-se para o lado. Uma onda de gritos e pânico se seguiu. As pessoas começaram a correr em direções opostas, e tudo virou um caos absoluto. Em meio ao tumulto, algo incrível aconteceu. Naquele momento, enquanto a poeira começava a assentar-se, uma sombra se destacou no meio dos escombros. Uma figura alta e bem conhecida. Era o avô de Henrique, Manuel, um homem que todos acreditavam estar morto há anos. Ele surgia como um espectro do passado, sua presença envolta em mistério e intriga. "Henrique!" gritou Manuel, a voz rasgando o ar, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. "Avô?" A palavra quase saiu num sussurro,
mas o olhar de Henrique se encheu de incredulidade. O corpo de Manuel parecia coberto por um manto de sombras, sua feição marcada por estranhas cicatrizes e um olhar que sabia mais do que deveria. Você precisa ouvir. A verdade é muito mais profunda do que vocês sabem. Henrique sentia seu coração disparar. Qual verdade? As revelações se acumulavam como um mergulho profundo em águas desconhecidas. E ele não sabia mais em quem confiar. Eduarda, Lara, sua própria mãe. Tudo começava a ser um labirinto e ele estava preso. Você precisa saber a razão pela qual sua família está em constante desgraça. Manuel continuou, a urgência em sua voz transparecendo a dor de anos de segredos. Eu sou responsável pela sua linhagem. O que construímos foi um castelo de mentiras. E você, meu neto, é mais importante do que imagina. E então, como um golpe final, ele ergueu a mão e revelou uma caixa antiga, ornamentada, com símbolos de uma época perdida. Dentro dela está a chave para nossa verdadeira herança. Mas isso também significa que sua vida pode estar em perigo. A sala ficou em silêncio novamente. E primeira parte da revelação de cima. Agora todos observavam, tensos, enquanto Manuel quase ofegava de entusiasmo e nervosismo. O que ele estava dizendo? O que aquela caixa escondia? A multidão estava em choque, os olhos fixos em Henrique, esperando que ele reagisse. Davi puxou a manga do pai, implorando silenciosamente por segurança e proteção. Como Henrique poderia proteger seu filho de algo tão misterioso? Ele piscou, forçando o corpo a se mover numa direção. As perguntas giravam rapidamente em sua cabeça, mas não havia tempo. A verdade que havia sendo escondida por gerações agora estava à beira da luz. E cada nova informação parecia uma fileira de dominós prestes a desabar. Henrique, a verdade está aí, e você precisa decidir agora. A voz de Manuel ecoava na sala, uma tempestade entrelaçada de poder e fragilidade. Uma pressão crescente, um peso sobre os ombros, e no coração da multidão, a tensão estava prestes a explodir. Decidir sobre o quê, avô? Gritou Henrique, lutando para se manter firme. A certeza em seu olhar se tornava cada vez mais vacilante. O que mais poderia existir em sua história familiar? O que iria acontecer a seguir? A única certeza que restava era que a vida dele e a de todos ao seu redor nunca mais seria a mesma. Enquanto a luz da sala tremulava, Henrique olhou intensamente para Manuel, seu avô. As palavras estavam ali, pairando no ar como um mistério que precisava ser desvendado. Ele tinha a sensação de que a verdade estava prestes a explodir. A caixa antiga, ornamentada com símbolos, fervilhava com aquilo que poderia mudar tudo. O olhar de Davi, de Maria e até mesmo de Eduardo eram uma mistura de esperança e terror, fazendo o coração de Henrique acelerar. Então, o que está dentro da caixa? Perguntou ele, a voz trêmula, mas firme. Manuel respirou fundo, as expressões nos rostos ao redor refletindo expectativa. Ele sabia a gravidade do que estava prestes a dizer. Dentro dela, Henrique, estão os documentos que provam a linhagem da nossa família, os contratos e as promessas que foram feitas, e por que estamos tão envolvidos em um mundo de sombras. A sala inundou-se de murmúrios. Henrique balançou a cabeça, tentando organizar as ideias. As sombras? O que você quer dizer? O pânico tomou conta de seu peito. A urgência crescia à medida que o caos continuava a assolar a sala.
Você precisa entender que a fortuna da nossa família é manchada. Os negócios que seu pai iniciou, todos eles foram baseados em acordos questionáveis, com promessas de riqueza que custaram vidas. O que está guardado aqui pode te libertar ou te condenar, Henrique. Os olhares estavam fixos, todos esperando que Henrique tomasse alguma atitude. Ele se virou e olhou em seus olhos desesperados. Eu não sei se estou pronto para isso. Davi apertou sua mão, a inocência do menino cortando a tensão. Papai, nós vamos ficar bem, certo? A fé do garoto era um fio tênue, mas poderoso. O olhar de Henrique encontrou o de Lara, e uma onda de sentimentos contraditórios varreu seu ser. Ela era uma irmã longe de casa, a conexão ausente, que de repente mudou tudo. Ainda há tempo para corrigir os erros, disse ela, com a voz baixa mas penetrante. Mas precisamos agir juntos. Com um gesto decidido, Henrique pegou a caixa das mãos de Manuel. O peso era quase palpável. Vamos abrir isso. Todos nós aqui estamos juntos nessa agora. A sala ficou em silêncio enquanto ele erguia a tampa, revelando documentos empoeirados e fotos que pareciam guardar um passado vergonhoso. Então a realidade começava a se formar. O que seria revelado nas páginas antigas poderia transformar suas vidas. Corações inquietos e rostos tensos esperavam o resultado daquele ato. Um sutil brilho dançava nas páginas, quase como se a própria história estivesse esperando para ser contada. Mas antes que pudesse começar a ler, um grito ecoou pelas paredes do salão. Cuidado! Era Maria, alertando todos. O que parecia ser um momento solene estava prestes a se tornar outra vez uma cena de caos. A porta principal se abriu brusca e violentamente, revelando a sombra de alguém que parecia ter vindo de um pesadelo. Foi você! Gritou um dos homens encapuzados, apontando uma arma em direção a Eduardo. O desespero espreitava em cada canto da sala. Em um movimento rápido, Henrique se colocou entre o irmão e a arma. O coração batendo forte. A tensão estava de volta, mais intensa do que antes. Isso não precisa acabar em tragédia. A verdade pode redimir a todos nós. Henrique falou, sua voz ecoando na sala. Ele sabia que não poderia voltar atrás. A caixa com os documentos era um divisor de águas. E ali, em um instante em que a vida de muitos estava em jogo, todas as peças começaram a se encaixar. Manuel lançou um olhar para Henrique, uma mistura de orgulho e esperança. A escolha é sua, Henrique. Você pode mudar o curso da família ou permitir que o passado continue a assombrar seu futuro. O ambiente estava opressivo, a sala pulsava com energia, e Henrique sabia que suas decisões a partir daquele momento moldariam não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A verdade recusava-se a se esconder. E enquanto olhava para Davi, a convicção se tornou clara. Ele lutaria por seu filho e por um futuro diferente. Estamos juntos, não estamos? Disse ele, a determinação a iluminá-lo. E enquanto a tensão pairava no ar, a única certeza que restava era que a história ainda estava longe de acabar. O que viriam a seguir era uma questão que deixava todos em suspense. Ei, antes de você ir, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o algoritmo. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Você precisa compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos
5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.